Bom, o tema de hoje, fé e obediência, o caminho para a vitória. Diga, fé e obediência, o caminho para a vitória. E o versículo tema está em Hebreus, lá nos heróis da fé, Hebreus 11:8, que diz assim, a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e diz que partiu sem saber aonde ia. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Oremos. Deus amado e bendito, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações abertos, com a nossa mente, Senhor, totalmente fértil pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, para nos capacitar a recebermos esta semente. A palavra de Deus é uma semente, que em parábola Jesus disse que ela é semeada. Às vezes essa semente cai na estrada, às vezes cai entre os abrolhos, às vezes ela cai entre as pedras, mas existe um momento que esta semente cai em terra fértil, e que assim esteja o coração de cada um de nós, como esta terra fértil, que receberá esta palavra, que é a semente de Deus, e que ela crescerá e multiplicará de forma grandiosa em nossas vidas. Que assim seja, Senhor, na vida de cada um de nós. É o que eu declaro, em o nome de Jesus. E uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, Bispo Kim Lins, profeta dos teclados. Eleitos de Deus, nação santa, raça eleita, cartas de Cristo, diz a palavra do Senhor. Amados irmãos, a cada dia mais, nós percebemos a importância de sermos um povo que tem uma fé viva, uma fé firme, uma fé inabalável. Porque o mundo está cada vez mais atordoado. Muitas pessoas confusas, por não terem uma base sólida espiritual, por não estarem ancorados na palavra de Deus, e em consequência disso, muitos estão vivendo, sendo energizados pelo maligno. Muitas pessoas estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina, andam agitadas de um lado para o outro, sem uma direção, estão perdidos. Então nós estamos atravessando tempos que a palavra de Deus diz que são desafiadores, são difíceis, e a todo momento nos deparamos com pessoas, com situações que colocam à prova a nossa fé, a nossa confiança e a nossa capacidade de permanecermos firmes, inabaláveis nesta palavra. Você sabe do que eu estou falando? São muitas as tentações e os convites que o mundo fazem a nós. São muitas situações que se levantam para nos tirar da rota certa, para nos desviar do caminho, para nos influenciar para o mal. Então, mais do que nunca, isto tem sido requerido de nós, nosso posicionamento, de estarmos capacitados e nos mantermos firmes na palavra, íntegros na palavra. Mas veja que nada disso nos surpreende.
Porque a palavra de Deus, ela nos advertiu a respeito disso, que nos últimos tempos, eles seriam difíceis. E é isto que Paulo, na sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo, ele nos revela. Ali Paulo já estava pré-anunciando aquilo que aconteceria nos dias de então. Veja o que diz a palavra do Senhor, acompanhe no telão. Sede, porém, sabe porém isto. Ele está instruindo Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Não é exatamente isso que nós estamos vivendo? Pode ser fácil para algumas áreas, a tecnologia nos facilita muita coisa, mas por outro lado, o coração do homem cada vez mais corrompido. E olha só, você vai identificar o que tem acontecido, diz assim: pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha que interessante. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É exatamente isso, é o raio-x da nossa sociedade. Então estamos vivendo exatamente esse período difícil, esse tempo difícil. A decadência moral, a decadência espiritual da sociedade está cada vez pior e está aí patente diante dos nossos olhos. E veja que nesse cenário caótico, neste cenário de destruição e de falência moral que a humanidade está vivendo, nós somos chamados a vivermos de que forma? De forma diferente. Você, assim como eu, sou chamado, nós somos chamados para vivermos guiados pela verdade da palavra. Diga amém para isto. Diga, eu fui chamado por Deus para viver segundo a verdade da palavra, andando pelo caminho reto, pelo caminho da justiça, para que não sejamos levados por esta correnteza do mundo, e não venhamos a nos desanimar, amados, diante das lutas que nós enfrentamos diariamente. Porque veja, quanto mais eu estiver conectado com as coisas de Deus, mais rápido eu identifico os problemas, eu identifico as situações e não me permito ser seduzido. E consequentemente, eu tenho a capacidade de enfrentá-las, de superá-las, de vencê-las. Então é justamente isto que nós aprendemos na palavra de Deus, é o que nós vivenciamos todas as vezes que nós estamos na casa do Pai, que nós mergulhamos nas Escrituras, que nós somos incentivados, nós somos educados dentro da casa do Pai. Então nós somos constantemente desafiados a tomarmos decisões, e muitas delas sem termos o quê? A resposta. Amados, a vida por fé, você não precisa ver para crer, você tem que crer, e saber que Deus, Ele tem o melhor para você. Eu sei que muitas vezes nós queremos garantias antes de darmos o nosso primeiro passo. Às vezes a pessoa pensa assim: poxa, Deus me manda fazer isso, mas eu primeiro preciso receber isso, eu primeiro preciso ver isso, eu primeiro preciso estar pronto, preparado para tomar esta decisão. Amados, se você estiver pronto,
ou se você tiver que estar preparado para tomar qualquer decisão que Deus manda tomar, você nunca vai tomar. Se eu tivesse que estar preparado para subir um altar e pregar a palavra de Deus sobre o altar, eu jamais diria que estaria preparado. Eu daria uma desculpa, eu daria, sempre um argumento para nunca estar aqui, porque eu me achava sempre aquém daquilo que eu poderia fazer ou ser usado por Deus. Mas a partir do momento que você se lança, Deus é quem te capacita, Deus é quem guia os teus passos. Então você não precisa de garantias, você precisa confiar. Diga, eu preciso confiar. E é justamente isso que nós vemos na história de Abraão. Nós vemos que a verdadeira fé, ela se revela na obediência, com confiança de que aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Foi assim que Abraão viveu. Diz que Abraão, ele partiu confiando em uma promessa, somente isso. Ele não sabia, ele não conhecia os detalhes desta promessa, que estava ao longo do caminho, da trajetória que ele precisava viver. Mas diz a palavra que ele confiou em quem o chamou. Amados, a nossa confiança não está na situação, mas está em quem nos chamou. Ele te chamou para você ser bênção nesta terra, para você ser luz, para você ser sal. Então é sobre isso que eu gostaria de refletir com você hoje, porque a desobediência, ela gera muitas consequências ruins, ela nos distancia do melhor que Deus tem para a nossa vida. A desobediência nos distancia da vontade de Deus, mas a obediência nos coloca no centro da vontade do Pai, no centro da vontade. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar é que a fé verdadeira, ela gera o quê? Obediência. Vamos acompanhar lá essa primeira parte do versículo que nós lemos. Diz que pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. Então nós podemos entender que obedecer não é um ato passivo. Obedecer não é somente crer e permanecer inerte, parado, não. Obedecer é uma ação firme, é uma ação movida pela confiança em Deus. E veja que a palavra de Deus mostra que Abraão, ele não somente creu, mas ele se moveu, ele agiu conforme aquilo que ele cria. Então é desta mesma forma que nós precisamos agir. É desta forma que a tua família precisa viver. É dessa forma que nós, no nosso trabalho, ou como cristãos, em cada área que nós atuamos na nossa vida, nós precisamos viver. Porque, amados, a fé não é um sentimento, não é acreditarmos somente no nosso coração, mas a fé verdadeira é você crer ao ponto de obedecer e caminhar, mesmo quando o caminho não está claro, mesmo que você não entenda aquilo que está à sua frente, mas por você acreditar naquele que te chamou, você segue confiante, você é obediente, você é submisso, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Veja o que diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera coisas grandes?
Você tem que ter certeza. A convicção de fatos que se não veem. Então veja que Abraão não precisou ver para crer. Ele creu, ele confiou, e ele agiu, ele obedeceu. Então a fé verdadeira não é um sentimento interno, não é uma crença intelectual, nada disso, mas é uma firme convicção que se expressa em atitudes, que se expressa através das nossas decisões, das nossas escolhas diárias. É quando você está diante de uma situação e você tem, sabe, os olhos iluminados, e você tem o Espírito Santo dentro de você, que te diz: não anda por esse caminho, não aceite isto na tua vida, não se deixe corromper, não permita que os teus olhos te façam tropeçar, que as tuas mãos, sabe, te façam errar, te contaminar, mas ande conforme a palavra de Deus em obediência. Ou seja, a fé bíblica, ela não é teórica, a fé bíblica, ela é visível, ela é real, e ela pode ser vista através de quê, bispo? Através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes, através da nossa obediência a Deus. Se alguém fala que é cristão e diz: eu creio que eu sou cristão, mas não reflete isso através dos testemunhos, é uma fé falsa, mentirosa, porque não vive aquilo que crê. Mas quando nós mostramos através da obediência aquilo que nós confessamos, esta fé é verdadeira. Diga: minha fé é verdadeira. E esta fé, ela é tão poderosa, que ela move os nossos pés, ela muda o nosso caminho, e ela transforma o nosso comportamento. Veja que a palavra de Deus deixa claro isto. Diz que a fé de Abraão se tornou real quando ele obedeceu. Ele não ficou simplesmente admirado com o chamado que ele havia recebido, mas ele se levantou e ele deixou tudo para trás e saiu da terra que ele pertencia, rumo a um lugar que ele não conhecia, que era desconhecido para ele. Ele vivia na terra de Ur dos caldeus, que era um povo idólatra, adoravam a vários deuses, deuses da lua, dos planetas, dos astros. Mas como Deus tinha um plano perfeito na vida dele, assim como Deus tem planos perfeitos na nossa vida, por isso nós estamos aqui, plantados nesta terra prometida, e daqui nós não sairemos nunca, só para a glória de Deus. Diga amém. Porque nós sabemos da onde Deus nos tirou e para onde Ele nos trouxe. Assim Deus fez com Abraão, está fazendo com você. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Abraão. Deus precisou tirá-lo daquele ambiente para fazer dele uma nova nação, separado e consagrado ao Senhor. Então aqui está um ponto essencial desta mensagem, é que a obediência jamais pode contrariar aquilo que já está claramente estabelecido na palavra de Deus. Deus não se contradiz, diga amém. Porque, igreja, Deus jamais vai nos mostrar ou nos mandar fazer algo que viole os seus princípios. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Ele não nos conduz a uma vida de deslealdade. Deus não nos incita a termos uma vida de desonra, a uma vida de mentira, ou uma vida de traição, ou quem sabe de ferir quem nos confiou algo.
Ele não nos chama para nós quebrarmos aliança. Ele não nos chama para nós prejudicarmos o nosso próximo, o nosso irmão, e muito menos para sermos motivo de escândalo para os nossos irmãos. Deus não se contradiz, mas olha, o seu chamado sempre será coerente ao seu caráter. O chamado que Deus tem para você, amados irmãos e irmãs, é um chamado que reflete o caráter de Deus, é um chamado santo, é um chamado justo, é um chamado de irrepreensível. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Mas veja que no tempo de Abraão, naquele tempo, Deus tinha um propósito específico com ele. Aí isso significa que o mesmo propósito que Deus tinha com Abraão tem comigo? Não. Porque através de Abraão, através da fidelidade dele, da fé dele em Deus, diz que dele viriam todas as nações da terra, que seriam chamadas povo de Deus, os eleitos, os salvos, os predestinados, e ali incluía você e cada um de nós e a nossa família. Então este era um chamado específico para Abraão. Então veja que este plano que Deus tinha na vida de Abraão, este chamado, ele só se concretizou porque Abraão foi obediente. Não bastava Abraão dizer: olha, eu confio em ti, Pai, eu creio na tua palavra. Ele precisava mostrar através das suas atitudes, atitudes essas que eram de obediência àquilo que era a vontade de Deus. Então veja que a obediência, ela é a confirmação da fé genuína. E o apóstolo Tiago, ele fala algo interessante lá em Tiago 2,17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Mortas. Que obras são essas? É o sacrifício? É o jejum? É o batismo? Não, nada disso. Não são obras sacrificiais, não são aquelas obras recriminadas por Paulo em Hebreus 6,1, não. São boas obras que Paulo fala que Deus preparou de antemão para que eu, você, cada um de nós, andemos nelas. Você está compreendendo? Então ele continua dizendo, ele ilustra, no Tiago 2,21 diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ou seja, a fé de Abraão, ela foi confirmada pela sua obediência prática. Veja que Abraão, ele agiu conforme Deus havia ordenado, conforme Deus havia chamado, conforme Deus havia determinado. E mesmo diante, sabe, de um desafio tão grande, porque não sei quantos de nós teria coragem de pegar um filho tão esperado e amado, e levar sobre um monte, um altar, e lá sacrificá-lo. Mas ele sabia em quem ele estava crendo, e ele sabia que o mesmo Deus a quem havia chamado para sacrificar o seu filho, era capaz de ressuscitá-lo, amados, se fosse preciso. Então você vê o tamanho da confiança que Abraão tinha em Deus, é esta mesma confiança que eu e você precisamos ter. Então as obras que Tiago mencionou, são atos de obediência e de justiça, porque uma vez mais eu digo, a fé genuína, ela sempre é expressada através das nossas ações.
que tem que ser coerente com aquilo que eu confesso, com aquilo que eu creio. Então vamos ver outro exemplo que confirma também esta obediência prática de fé. Vamos ver então através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também é um grande exemplo de homem que se submeteu a um chamado, não só creu naquilo que Deus estava chamando, naquilo que Jesus estava chamando, ele a exercê-lo em seu ministério, mas ele automaticamente, ele obedeceu, ele agiu, e assim também nós devemos agir. Vamos ver o que diz lá em Atos 16, diz assim, ele estava falando para o rei Agripa, ele estava numa defesa diante de um rei, e ele diz assim, aconteceu que, não é esse não, meu amado, será que eu peguei errado? Vamos ver, Atos 16, mas levanta-te e firma-te. Deixa eu ver aqui. Atos. É isso mesmo, Atos 16. Não é esse não. Eu vou ler aqui, depois vocês procurem, tá? Se você procurar, se você achar, Humberto, depois você coloca no telão. É 26:19. 26:19? Hã? 26 a partir do 16. Então é 26 a partir... Já está lá? A partir... Isso aí. Perfeito. Maravilhoso. Então diz assim, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Era Jesus falando com Paulo. Porque por isto te apareci, para te constituir o quê? Ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas olha o testemunho de Paulo. Ele não foi desobediente àquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele. Ele foi obediente. E diz, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, igreja, Paulo, ele também, assim como Abraão, ele confiou na palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Este livro aqui é um livro santo, amados. A palavra de Deus é o verbo, Jesus é o verbo vivo. Toda a Bíblia Sagrada, ela está convergida para Cristo, amados. E é através dela que os nossos olhos são iluminados, que o Espírito Santo faz a obra perfeita em nós, que nós confessamos e mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes em obediência a esse Deus maravilhoso. Então veja que mesmo sabendo que ele enfrentaria perseguições, prisões, riscos, ainda assim ele obedeceu, ele foi obediente a Deus, e essa obediência não só transformou a sua própria vida, porque ele era um legalista,
ele perseguiu os cristãos, mas também impactou gerações e gerações. Assim será também a tua vida, amados, dentro do teu lar, na tua casa, para os teus filhos e netos. Através da sua obediência, a tua vida vai impactar gerações. Você está recebendo isso? Deus está nos chamando a uma vida nova, a um estilo de vida diferente, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Não há mais tempo a perder, amados. Não há mais tempo a perder. Então, explicando isso, amados, o que nós entendemos é que quando nós colocamos, sabe, Deus na nossa vida, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós somos obedientes à sua palavra, os propósitos que Deus tem para a nossa vida se manifestam. Eu vou repetir, quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, os propósitos que Deus tem para a sua vida são estabelecidos, eles acontecem. Você não precisa ter todas as respostas, você não precisa saber de tudo aquilo que você vai passar, não. O que você precisa saber é que aquele que te chamou para esta caminhada estará com você em todos os momentos. Nós jamais estaremos desamparados. Então, amados, a fé verdadeira, ela sempre gera uma obediência visível. Então voltamos ao exemplo de Abraão, lá em Gênesis 22, 2 e 3, que diz assim: acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E Deus falou: oferece Isaque ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então veja que Abraão já havia demonstrado o seu temor e a sua obediência a Deus, quando Deus chamou: saia daí, e vai para uma terra que eu te disser, que eu te mostrarei, e lá eu te farei, sabe, pai de uma numerosa nação. E Deus falou: Abraão, sai da tua tenda, você está muito limitado, vem para fora. E naquela noite maravilhosa, que provavelmente não tinha nem lua, o céu estava estrelado, estava maravilhoso, era um deserto, não tinha poluição visual, não tinha iluminação, sabe, artificial, eram só estrelas salpicantes no céu. Então ele estava vendo ali a Via Láctea inteira, estava vendo várias galáxias, sabe, minúsculas, e Deus mandou que ele olhasse e soubesse que a nação que Deus tinha preparado para Abraão seria tão grandiosa como a quantidade de estrelas que ele estava vendo. Seria tão numerosa como a areia do mar pelo qual ele estava pisando. Então veja que depois de Deus ter provado ele, e ele se manteve fiel, mais uma vez Deus o prova. E às vezes nós reclamamos, e às vezes nós murmuramos por pequenas coisas, de novo passando por esse problema, e que na maioria das vezes somos nós que somos os causadores. Fomos nós que fomos insensatos, que descuidamos e por isso tropeçamos. Mas veja que Abraão, ele se manteve fiel, e Deus: eu vou te provar de novo. E diz que no próximo versículo: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Você acha que ele ficou esperando? Você acha que ele ficou murmurando? Ele na madrugada se levantou, diz a palavra, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Que fé poderosa, amados. Então veja, Deus manda sacrificar Isaque, e no dia seguinte,
ele levanta obedecendo a esta voz de Deus. Então, igreja, mais uma vez eu te digo, dizer eu creio sem obedecer a Deus, nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, ou em qualquer área da nossa vida, é uma fé teórica. Mas Deus não te chamou para viver uma fé superficial, Deus te chamou para que você viva uma fé prática, poderosa. E uma fé prática e poderosa é uma fé que segue de obediência a um chamado que Deus assim determina sobre nós. É quando você perdoa alguém que te feriu. Isto é uma fé em ação. É quando você devolve o dízimo mesmo em crise financeira. Isto é uma fé prática, amados. É quando você se voluntaria para servir mesmo sem ser reconhecido na obra de Deus. Isto é uma fé obediente. É quando você continua orando pela sua família. É quando você continua lutando pelo seu casamento. E você age conforme a Bíblia Sagrada te ensina, independente do cenário. Isso é uma fé prática. E você acaba por usufruir dos benefícios. Amados, vale a pena se submeter à palavra de Deus, vale a pena você se colocar na posição de filho, de obediente a Deus, porque aquilo que Deus tem para a sua vida é muito melhor e maior do que aquilo que você possa imaginar. Então, igreja, aonde a sua fé precisa se tornar prática hoje? É uma pergunta que eu faço a você. Em que área Deus está pedindo obediência a você, mas você tem adiado isso já há muito tempo? Não se esqueça, a fé verdadeira, ela nos conduz a um comportamento de obediência à sua palavra. Então seja obediente, porque obedecer, igreja, é caminhar sem saber todos os detalhes. Obedecer é você agir mesmo sem saber aquilo que vai acontecer. Veja o que diz a palavra nessa segunda parte. Diz que partiu sem saber para onde ia. Abraão, por fé, ele recebeu esta palavra, ele obedeceu, e diz que ele partiu sem saber para onde ia. A nossa vida nem sempre, amados, ela virá com um mapa, sabe, detalhado, especificado. Deus nem sempre revela tudo de uma vez só, mas Ele nos dá sempre o próximo passo, aquilo que precisamos fazer, que atitudes precisamos ter, porque a jornada com Deus, ela é uma jornada de confiança. A jornada com Deus é uma jornada de fé. É uma jornada de confiança, e isso era para todas as áreas da nossa vida, para todas as áreas. Mas veja que, olha, se atender diz que eu não estou, tá? Veja, igreja, que a maturidade do cristão, ela está em continuar mesmo sem saber os porquês. Você não precisa saber o porquê, você não precisa saber o como, você só precisa confiar. Deus manda respeitar a minha esposa, Deus manda amar a minha esposa, Deus manda respeitar o meu marido, Deus manda cuidar dos filhos, Deus manda ser submisso aos pais, Deus manda, eu vou obedecer. Eu vou ser submisso,
Porque, igreja, a obediência verdadeira não depende de conhecimento total do plano que Deus tem para a sua vida, mas de confiar totalmente no Deus que planejou. Eu confio no Deus que planejou a minha vida. E você também precisa confiar. Então, outros exemplos bíblicos de obediência que eu quero compartilhar com você é o exemplo de Noé. Veja que Noé, ele obedeceu a uma voz de Deus sem nunca, preste bem atenção, ter visto chuva. Noé não havia visto chuva, ou seja, ainda não havia chovido. Mas quando Deus falou para Noé para que ele obedecesse, ele obedeceu. Mas talvez alguém diga, mas bispo, olha, comigo também, quando Deus fala, eu obedeço. Mas olha, Noé recebeu um aviso, um chamado de Deus, e ficou durante 120 anos, construindo aquilo que Deus havia determinado. Foi o tempo que ele levou para construir a arca, 120 anos, sem uma nuvem, sem uma chuva. Diz assim lá em Gênesis 6:22, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos ver o que diz lá nos Heróis da Fé. Diz que pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então veja que Noé, ele confiou em Deus. É dessa forma que Deus nos chama a vivermos todos os dias. Nós não precisamos, ter sensações, experiências sensoriais, para termos a direção ou a decisão para aquilo que precisamos fazer. Nós precisamos ter temor a Deus, sermos obedientes a Deus, sermos humildes, porque muitas vezes o orgulho, a vaidade, a soberba nos impede de fazermos e nos colocarmos na posição que precisamos. É como eu falei anteriormente, às vezes é uma situação que aconteceu e que Deus espera que você peça perdão. Aí você diz, não, eu pedi perdão? Jamais. Mas é isso que a Bíblia diz? É ser soberbo, arrogante? Não. A Bíblia nos ensina a sermos humildes e mansos. Esses herdarão os céus. Então, amados, nós precisamos ser obedientes, assim como Noé foi. Então talvez alguém pergunte, mas bispo, como esse exemplo de Noé, de obedecer sem provas visíveis, pode fazer algum sentido na minha vida diária? Eu vou enunciar aqui algumas situações, e você vai recebendo na sua vida. Talvez você se identifique com alguma delas. Mas veja que na educação dos filhos, nos caminhos de Deus, muitas vezes os pais ensinam princípios bíblicos aos filhos, sem ver mudanças imediatas. É verdade. Mesmo quando enfrentam rebeldia ou desafios, nós precisamos continuar firmes na educação cristã, confiando que Deus cumprirá a sua promessa. Lá em Provérbios 22:6, o sábio diz, ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando se tornar velha, jamais se desviará dele. Por exemplo, no trabalho evangelístico, mesmo sem ver frutos no início, nós temos que confiar
que Deus nos usa, Deus está te usando, amado, usa também o nosso trabalho para resgatar vidas. Nas pregações presenciais, ou pelos meios de comunicação, ou até mesmo pelo intermédio dos grupos evangelísticos do nosso ministério, que todo sábado está saindo porta afora para levar e pregar o evangelho da graça de Deus. Então veja que nós não podemos desistir. Isto também se conecta à fé de Noé ao construir a arca mesmo sem ver chuva. A semente que nós semeamos, nós temos a certeza de que caiu em terra fértil, e no tempo de Deus é que ela vai germinar. Mas o que não pode acontecer é nós desistirmos no meio do caminho. Para a vida dos empreendedores cristãos, para o povo de Deus que segue princípios bíblicos, um empresário, ele pode decidir seguir princípios éticos, princípios bíblicos, como ser honesto, como tratar bem os funcionários, tratá-los com justiça, mesmo que o mundo diga, sabe, que isso é uma besteira, mesmo que o mundo seja desonesto, mesmo que o mundo diga que você vai perder, que isso não é lucrativo, mas nós precisamos confiar que o mesmo Deus que honrou Noé, Ele nos honrará através da nossa fidelidade. Assim Deus fez com Noé, e assim Deus está fazendo também conosco. Quem espera por um milagre, sem ter evidências visíveis, são pessoas que oram por cura, por restauração das suas famílias, ou por libertação de vícios, sem ver sinais imediatos. Amados, deve também continuar confiando na promessa que Deus deu à tua família, à tua casa, a você. Assim como Noé construiu a arca sem ver chuva, você tem que continuar batalhando, confessando e crendo que o milagre já se manifestou. Já se manifestou. Você quer aplaudir? Aplauda com força. Para você, jovem, preste bem atenção. Você que escolhe viver uma vida em santidade. Eu sei que em um mundo em que incentiva o pecado, jovens que decidem esperar em Deus nos relacionamentos ou manter uma vida santa, muitas vezes são ridicularizados, são humilhados, assim como Noé foi. Enquanto Noé estava construindo a arca, muitos se levantavam e falavam: esse velho é maluco, esse homem é louco, construindo um barco, uma arca em cima de um monte, era um lugar alto, não tem nem água perto. Se apenas construísse no mar, próximo à água, mas ele construiu num lugar totalmente diferente e foi zombado. Então, jovem, permaneça firme, continue firme neste propósito, confiando nas promessas de Deus. Deus vai honrar a tua decisão de fé, Deus vai honrar a tua postura de integridade. Continue assim. Então veja que cada um desses exemplos nos mostra uma fé poderosa, uma fé verdadeira, que se manifesta através de uma obediência. Nós precisamos agir dessa forma, nós precisamos viver desta maneira, amados. Vamos ver um outro exemplo importante. Nós vimos de Noé, vamos ver o exemplo de Maria. Maria, mãe de Jesus, ela foi submissa sem mesmo entender o milagre. Lá em Lucas 1,38 diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então veja que Maria era uma adolescente,
ela era virgem, ela era prometida, estava prometida em casamento, e ainda assim, ela disse sim para Deus, a uma missão incompreensível aos olhos humanos. Mas veja que essas pessoas que agiram desta forma, elas receberam, elas vivenciaram as promessas que Deus tinha para a vida delas. E eu não estou querendo desprezar ninguém, mas cada um de nós tem um chamado e uma missão. Seja como pai, seja como mãe, seja como filho, seja como trabalhador, não importa a área ou papel na sociedade que você atue, você tem um chamado, amado, faça desse chamado o teu melhor chamado. Sirva a Deus em obediência, porque a verdadeira fé obedece mesmo quando nós não entendemos. Então, igreja, assim como nos tempos bíblicos, Deus, Ele está procurando nos dias de hoje aqueles que dirão sim, mesmo sem terem visto o fim das suas histórias. Então, aqueles que honram, aqueles que servem a Deus, aqueles que dizem sim para Deus, esses verão e usufruirão dos milagres. Porque quem obedece a Deus, vê milagres. Diga, quem obedece a Deus, vê milagres. Então nós estamos entendendo que ser obediente é caminhar mesmo sem saber os detalhes dessa jornada. Mas veja que a obediência nos conduz também ao quê? A promessas reais. Lá em Hebreus 11, vamos continuar lendo essa parte do versículo, que a parte B diz assim. Vamos lá, Hebreus 11, 8. Isto. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber o quê? Por herança. Então veja que tudo aquilo que Deus nos chama a exercermos ou a fazermos, tem como resultado uma herança. Você está crendo nisso? E veja que a obediência de Abraão levou ele ao destino que Deus tinha para a sua vida. Então, quando nós escolhemos caminhar em obediência aos princípios desta palavra de Deus e a sua direção, que é a direção do Espírito Santo, e a voz, que é a voz da nossa consciência alinhada, em concordância com a vontade de Deus, os frutos se manifestam, os milagres acontecem, as realizações que Deus tem para a nossa vida são estabelecidas. Então a fidelidade, ela sempre conduz a resultados, seja no nosso amadurecimento, no nosso crescimento. Olha, quantas situações eu já vivi, e que aparentemente pareciam perda para a minha vida, mas Deus estava trabalhando o meu caráter, Deus estava trabalhando a minha personalidade, Deus estava moldando a minha vida para que eu estivesse de acordo e dentro de um propósito, de um perfil que é agradável a Ele. Assim Deus faz com cada um de nós. Então a obediência, ela na verdade é a ponte entre o chamado e o cumprimento da promessa. Porque veja, muitos cristãos vivem frustrados espiritualmente, porque desejam viver as promessas de Deus, mas resistem ao processo da obediência. Querem colher
sem plantar, querem conquistar, mas não querem confiar, querem viver promessas sem se submeterem à palavra de Deus. Então veja que quando eu desejo algo, mas não submeto à palavra de Deus, eu me frustro. É uma frustração, não é um sonho, é um pesadelo. Então veja que através do exemplo de Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele creu naquilo que Deus falou com ele, e consequentemente ele obedeceu. E por isso diz a palavra que ele entrou na terra prometida, ele gerou o filho da promessa e se tornou pai de muitas nações. Mas veja que tudo isso começou com uma atitude de fé expressada através da sua obediência. Vamos ver outro exemplo para reforçar as nossas convicções. Vamos ver o exemplo do apóstolo Pedro, que está em Lucas, capítulo 5, versículo 5, diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada, absolutamente nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, mesmo cansado, mesmo Pedro frustrado, sem resultados visíveis, porque ele havia pescado, tentado pelo menos, pescar a noite toda, mas nada havia acontecido, diz que ele não desobedeceu a um chamado. Ele não desobedeceu a Deus, mas ele acolheu. Ele poderia ter se apoiado na experiência dele de pescador ou na lógica humana, mas veja, ele decidiu confiar na palavra de Jesus. E foi nesta atitude de fé e obediência que a provisão se manifestou. Lucas 5,6 diz: e isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então o resultado foi sobrenatural. A obediência à palavra de Cristo trouxe uma pesca maravilhosa, e mais, amados, preparou Pedro e o coração dele para algo que Deus tinha maior para manifestar na sua vida, que o transformaria não mais em pescador de peixes, mas em pescador de homens, de almas. Mas tudo isso se dá porque ele obedeceu. Então a Bíblia é clara, amados, onde há obediência, há recompensa. Deuteronômio 28:1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, olha o que diz: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão o quê? Todas essas bênçãos. Quantos recebem aqui, digam amém. Temos que ser obedientes. Vire para o seu irmão e diga isso: sejamos obedientes. Então pense nisso, quantas promessas Deus já liberou na sua palavra para a sua vida, para o seu povo. Promessas de paz, promessas de provisão, promessas de direção, de livramento, de restauração. Deus tem promessas, são mais de 7.000 promessas para a nossa vida, e elas se cumprem na vida daqueles que andam dentro do centro da vontade de Deus. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Veja o que o salmista Davi diz lá no Salmo 25, 12 e 13: ao homem que teme ao Senhor. Quantos aqui temem ao Senhor, diga amém. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. O Senhor está te instruindo. Diz que na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará
a terra receba para a sua vida, para a vida da sua família, para os teus filhos, netos, olha, bisnetos, toda a tua geração. Porque veja, a obediência constrói legado. Abraão não foi apenas um homem obediente, ele foi um construtor de legados, ele foi pai de uma numerosa nação. Gênesis 28, 22, 18 diz: nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Olha o poder da obediência, amados. Olha o poder da obediência. Deus fez uma promessa a Abraão, mas foi a sua obediência até o fim que ativou o cumprimento dessa promessa. Então veja que às vezes achamos que as nossas escolhas são pequenas, aquilo que nós fazemos, às vezes nós achamos que é insignificante diante de Deus, mas saiba de algo importante: no reino de Deus, cada ato de obediência tem um princípio geracional. Tudo aquilo que você fizer, não só vai afetar a tua vida, mas a tua geração, amados. Por isso, busque sempre fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Assim aconteceu na vida de Abraão, Isaque, Jacó, José. Foram descendências obedientes à voz de Deus e experimentaram a herança nas suas vidas. E veja que no final, em José, Gênesis 50, 20 diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim. José estava falando com seus irmãos, que não entenderam a visão que Deus tinha dado a ele, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, igreja, o seu legado, o legado de José, assim como o nosso legado, vai atravessar gerações. Vai atravessar gerações. Porque quem caminha com Deus em fidelidade está construindo algo que vai além da sua própria história. Está lançando fundamentos eternos que servirão de base para os seus filhos, para a sua casa, para a igreja e para todos aqueles que forem alcançados pelo seu testemunho. O seu testemunho, a sua vida é importante para Deus. Veja que assim como Abraão, Isaque, Jacó e José, Davi, por ser fiel, obediente a Deus, Deus abençoou o seu filho Salomão. 1 de Reis 2:3, olha o conselho que o rei Davi deu para ele. Disse assim: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos. Veja o testemunho, um exemplo, como está escrito na lei de Moisés: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Esta lei serve para nós nos dias de hoje, hein? Os 10 mandamentos. E ele diz: para que prosperes em tudo quanto fizerdes, por onde quer que fores. Então, amados, assim também será a nossa vida, será a vida do dirigente. Vamos ver outro testemunho geracional. Aconteceu na vida de Timóteo. A sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, diz na palavra lá em 2 de Timóteo 1:5, que pela recordação que guardo, Paulo estava falando para Timóteo, de sua fé sem fingimento. O que é uma fé sem fingimento? É uma fé com obras vivas, ou seja, é uma fé que ela é revelada através das nossas atitudes, obediência. E ele diz: a mesma que primeiramente habitou na tua avó, hein? A tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, eu estou certo que também em ti. Então a fé e a obediência, elas não só permitiram que a vida, de Timóteo fosse transformada, mas que ele também
se tornasse um dos principais cooperadores na missão que Paulo tinha. Então, igreja, obedeça mesmo quando ninguém estiver te vendo. É importante. Alguém que talvez você nem perceba, pode estar copiando o seu exemplo. Cuidado, atenção, olha o testemunho. Obedeça mesmo que pareça simples ou pequeno. Sabe por quê? Alguém vai colher os frutos da sua fidelidade. Alguém vai imitar você, e a imitação que fizer de você vai redundar em bênção para aquelas pessoas. Então eu deixo uma palavra. Pergunte a si mesmo nesta manhã: o que eu estou construindo com a minha vida nos dias de hoje? Eu tenho sido obediente à voz de Deus? Que tipo de legado eu estou deixando através do meu testemunho? Lembre-se, não basta deixar bens materiais. Deixe ensinamentos de Deus. Deixe exemplo prático através do seu testemunho. Deixe sementes para as próximas gerações. Obedeça não apenas por você, mas por todos aqueles que serão alcançados através da sua história. E eu termino dizendo: a fé que Deus espera de nós não é somente de palavras, não é uma fé teórica, não é uma fé superficial, mas é uma fé ativa, é uma fé de atitudes. Por isso, obedecer nem sempre será fácil. Às vezes, exigirá de nós coragem, outras vezes, exigirá de nós renúncia. Mas olha, cada passo que dermos na direção da vontade de Deus, nunca será em vão. Pode parecer simples, pode parecer pequeno, mas Deus sempre vê, e Ele te honrará. Então obedeça, confie, porque Deus está construindo algo grandioso através da sua fidelidade. Então creia, ande com fé, obedeça a Deus, para que a sua vida seja sempre vitoriosa, porque esta é a vontade de Deus, e aqueles que recebem digam amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta palavra maravilhosa. Obrigado por esses ensinamentos preciosos. Obrigado porque a cada instante neste ministério, o Senhor cuida de nós. Temos, Senhor, o entendimento de que a Tua vontade para a nossa vida é sempre a melhor. Obrigado porque temos esse entendimento. Temos o entendimento, Senhor, que a vontade de Deus para a nossa vida sempre nos conduzirá a uma vida vitoriosa. E é isso, Senhor, que estamos aqui, ó Deus, confirmando através da nossa vida. Que o Senhor manifeste, Senhor, que o Senhor faça multiplicar, assim como uma semente que se multiplica a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Ó Deus, eu ouso a dizer, Pai, que as nossas vidas, submetidas a Ti, em obediência, todas elas multiplicarão a 100 por um, Pai.
Assim com fé, Senhor, nós oramos e desde já agradecemos. E uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém, graças a Deus. A Bispa Nacional vai implementar a bênção final. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Você está sentindo paz no seu coração depois dessa palavra maravilhosa? Que bom que você pertence à Igreja Cristo Vive. Sabia disso? Que bom que você pertence a um ministério que ensina a verdade, que está comprometido com a verdade, que está comprometido com as ovelhas do Senhor. Senhor, te damos graças, Pai, por essa manhã maravilhosa, por termos a oportunidade de estarmos no melhor lugar desta terra, Pai, a tua casa. Neste lugar fomos plantados e nada e nem ninguém poderá arrancar as nossas raízes da tua casa, Pai. Sairemos deste lugar com alegria, em paz nós seremos guiados. E cremos, Pai, que o ministério angelical já está agindo em nosso favor. Cremos que o Senhor já está enviando anjos que ministrarão em nosso favor, que nos livrarão de todos os males dessa cidade, Pai. E todos nós chegaremos nos nossos lares em perfeita vitória. Que tenhamos uma semana muito abençoada, Pai, plena do teu favor, e que a tua graça, a tua paz, as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente na tua igreja. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém, amém e amém. Graça e paz. Não saia sem antes dar uma palavra para o irmão que está ao seu lado. Diga: vamos viver com fé e com obediência.